Bom dia! Vamos dar continuidade à nossa aula de geometria. Hoje estaremos falando sobre os polígonos, a área de um polígono e o perímetro de um polígono. Então, o que é um polígono? Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, que quer dizer poli, muitos, e gomos significa ângulos. Então, juntando o poli com o gomos, formou polígonos, onde nós temos vários polígonos e dentro dos polígonos nós encontramos os ângulos. Polígono é uma linha poligonal fechada, formada por segmentos consecutivos, não colineares, que se fecham. Então, traduzindo isso, são figuras planas formadas por linhas retas. Os elementos do meu polígono. Quais são esses elementos? O que nós temos? Nós temos os vértices, nós temos os lados e nós temos os ângulos. O que são vértices? Vértice é aonde está aqui marcando de verde. O vértice são as minhas extremidades, é todos os pontos que ficam na ponta do meu polígono. A professora diz que é tudo que pica. Todas as pontas pica, então ali tem um vértice. O lado é aonde está mostrando pela linha o quê? Pela linha azul, que é o quê? O meu segmento de reta. Então, nesse retângulo aqui, nós temos, 1, 2, 3, 4 lados. Que também nós temos 1, 2, 3, 4 vértices. E por último, os ângulos. Os ângulos, eles ficam dentro do polígono. Eles ficam todos no canto, igual nós vimos o quê? Na nossa aula anterior, que aqui está aqui demonstrando pela cor o quê? Pela cor preta. Temos planos e não planos. Então, o que vamos ver aqui? Que no mundo onde nós estamos, nós encontramos esses polígonos planos e os polígonos não planos. Os polígonos planos são aquele onde a sua superfície é plana. Já os polígonos não planos é aqueles onde nós temos 3D, onde que nós enxergamos 3D pelas minhas 3 dimensões. Vamos conhecer a nomenclatura dos polígonos. Nós temos o número de lados de um polígono e nós temos como que ele se chama. Então, nós temos aqui um polígono de 3 lados. Ele se chama triângulo. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. Um polígono de 5 lados, pentágono. Um polígono de 6 lados, hexágono. Um polígono de 7 lados, heptágono. Um polígono de 8 lados, octógono. Um polígono de 9 lados, eneágono. Um polígono de 10 lados, decágono. Um polígono de 11 lados, um decágono. Um polígono de 12 lados, dodecágono. E um polígono de 20 lados, icoságono. Vocês observaram aí que eu não comecei na nomenclatura por 1 e por 2 lados, porque não existe nenhum polígono formado de 1 e 2 lados. E vocês viram também que quando eu cheguei
no 12 lados, a professora o quê? A professora deu um salto. Ela pulou para o 20 lados, que ele se chama icoságono. Mas existe o 13, o 14, o 15, o 16 existe e o mais de 20 também existe, que logo nós vamos estar o quê? Aprendendo essa nomenclatura. Do lado, a professora colocou também a sua figura, o desenho de cada lado de um polígono. Os polígonos nós podemos o quê? Encontrar no nosso cotidiano. Olha quanta coisa que nós temos aqui. Nós temos o chapéu do aniversário, uma antena, uma lata, uma caixa, olha a bola, olha o cubo, olha o chocolate, quantas coisas! É comum no nosso cotidiano encontrarmos formas geométricas em todos os lugares em que estamos. Olha as crianças brincando de ciranda-cirandinha. Olha lá o formato de um círculo. Olha as casas lá no fundo. Olha o telhado da casa. Se eu passar aí um segmento de reta, eu tenho que a minha casa ela é formada por um triângulo e um retângulo. Olha a janela, olha as portas. Também são formados por polígonos. Os polígonos também são encontrados em alimentos. Olha quantos alimentos aí. Olha o bolo em formato, ó. Olha aqui, presta atenção. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse meu polígono, ele possui 6 lados. Nós também encontramos nos edifícios. Olha que interessante ver esses dois edifícios. Olha que lindo que eles são totalmente o quê? Formado por polígonos. Os monumentos históricos também, ele é formado por polígonos. Olha a sua estrutura, olha a sua fachada. Observa bem, crianças. Os móveis e objetos que utilizamos também do nosso dia a dia. Olha pela nossa casa, vocês vão o quê? Depois que terminar de assistir esse vídeo, vocês vão todo mundo procurar todos os objetos que tem o quê? Que tem a forma de um polígono, hein? Na natureza, olha que coisa mais linda, a abelha, olha aqui por onde o que? Por onde ela deposita o mel, é formado o meu o quê? O meu polígono. Olha os pinheiros, que coisa mais linda, a nossa natureza, também encontramos esses polígonos. Agora vamos falar um pouco sobre o meu perímetro. O perímetro é a soma das medidas do comprimento dos seus lados. Como assim, professora? O perímetro é o que? São as medidas que ficam o que? Do lado de fora do meu polígono. Eu tenho aqui um polígono de 1, 2, 3, 4 lados. Então, se eu tenho um polígono de 4 lados, como que ele se chama? Quadrilátero. E eu quero determinar quanto que vale esse perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, posso dizer que o perímetro é o contorno da minha figura. E ele é representado pela letra P maiúscula. Eu tenho 3 mais 8 mais 6 mais 8. Somando todos os centímetros, eu vou chegar no 25 centímetros. No perímetro de um retângulo, eu vou estar o quê? Calculando.
Como assim? Ele é muito fácil. Se eu vou estar o quê? Calculando ele, o que nós temos aqui? A soma dos lados dessa figura que está me mostrando, que é um retângulo, que não deixa de ser um polígono, que é o meu quadrilátero. Então, se eu vou o quê? Somar as medidas que estão ao contorno da minha figura, será 2 mais 5 mais 2 mais 5, que o meu total é 14. Não se esquecendo de linhas paralelas. O que nós temos aqui no retângulo? Eu tenho duas linhas paralelas, onde elas têm a mesma medida, paralelas na posição horizontal, com 5 centímetros, e paralelas na direção vertical, com 2 centímetros. A área é tudo que está dentro. A área é a medida da superfície daquele determinado local. Nós representamos ela pela letra A. Aqui nós temos a nossa folha quadriculada, né? Onde o quê? Ela está sendo dividida com 6 quadradinhos. Então, cada quadradinho desse daqui vale o quê? Uma unidade. Então, qual é a área? A área, a professora não falou que é tudo que está dentro? Então, nós vamos contar a quantidade de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos representar a fórmula da área de um retângulo, onde nós temos o A da área, o B significa medida da base, multiplicado pela medida da altura, que é representado a medida da altura pela letra A minúscula. Esse ponto aqui, ele está representando a multiplicação. Na matemática, nós usamos ou o símbolo de vezes ou o ponto, que os dois significam a minha multiplicação. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma área retangular, onde nós temos a base, que vai ser multiplicada pela minha altura. Então, eu coloquei novamente aí um outro exemplo, coloquei uma região retangular, onde a minha base aqui mede 4 centímetros e a minha altura mede quanto? 2 centímetros. Então, eu vou calcular 4 vezes 2, porque é a base vezes a altura. Então, 4 vezes 2 dá 8 centímetros ao quadrado. A área, nós usamos a unidade de medida centímetros ao quadrado ou metro ao quadrado. Com isso, criançada, nós vimos aí a área, né, o perímetro e os polígonos. Quero que vocês novamente passeiam pela casa de vocês, olhem esses objetos, observem esses objetos, para depois vocês o quê? Me contar quais são os objetos que vocês encontraram na casa de vocês com forma de polígono. E tem alguns exercícios para vocês resolverem. Até a nossa próxima aula.